Bem-vindo ao canal do professor Paulo Ricardo Soares. Eu gostaria de deixar claro para as pessoas que estão me seguindo, assistindo o meu canal, agradecer aqueles que já visualizaram e deram seu like. Eu quero deixar bem claro que a minha pretensão não é me aprofundar tanto quanto que eu vejo alguns colegas, professores, no YouTube, sobre uma temática. Até gostaria, mas eu quero, o meu público, eu quero que seja diferenciado de outros professores. Eu quero dar ênfase mais num reforço escolar para alunos do fundamental e do ensino médio, que muitas vezes lá na escola passam, né, desapercebido, e professores que acabam não dando uma matéria por outros motivos, enfim, que não é a discussão. Então, eu quero que os seus filhos, adolescentes, pré-adolescentes, adolescentes e adultos assistem meus vídeos com uma visão da história e da filosofia mais didática, mais pedagógica, do que um aprofundamento muito intelectualizado. Isso não teria problema nenhum, até gostaria também, posso até fazê-lo, se necessário. Mas o meu objetivo é seguir este caminho mais da simplicidade. Eu gostaria também de aproveitar o ensejo que amanhã eu quero fazer um vídeo de um filme, um clássico, que eu assisti muito no meu tempo de segundo grau, que hoje é ensino médio, lá pelo início da década de 80, O Nome da Rosa, de Umberto Eco. Tenho um livro, já li o livro 2 vezes, o filme já assisti várias vezes, e ontem, assistindo o filme novamente, Matando a Saudade, eu quero falar um pouco sobre o período da Inquisição, da Santa Inquisição, que operou muito na igreja, que surgiu no seio da igreja, inclusive chegou até o Brasil, prendendo e queimando pessoas. O poder da Inquisição chegou ao Brasil na época colonial e da monarquia, né, na época do colonial, da monarquia, e já no Império não, mas mais na parte mais da monarquia. A Igreja Católica teve esse câncer, né, que muitas vezes eles querem até evitar que se fala, muito pelo contrário. A igreja queimou pessoas por pensar diferente. Chamavam de heréticos, de heresia, os hereges, né? Porque pensava diferente. Imagina, eu já estaria na fogueira, né? E era dirigido, inclusive, pelos os padres da Ordem de São Domingos, os dominicanos. Neste filme, O Nome da Rosa, por exemplo, aparece 3 ordens religiosas. O William de Baskerville, que é um franciscano e o seu aluno, que vão ao mosteiro, ali pelo século XIII, início de XIV, quando aconteceu este fato, de manuscritos que Umberto Eco encontrou, depois se tornou um filme, um livro, best-seller e filme, né? Os franciscanos, que era o caso do William de Baskerville. Quando chegou lá no mosteiro, eram os beneditinos, que eu faço parte da ordem beneditina, secular, sou ordenado, inclusive, beneditino da ordem religiosa de São Bento de Núrcia. E quando a Inquisição chega lá no mosteiro, eram os dominicanos, que davam a ordem e dizia que eles não eram cristãos por pensar diferente. E iam para a fogueira. Tá? Tanto que a Joana d'Arc foi queimada na fogueira da Inquisição. Uma coisa interessante, não seria essa temática hoje, eu quero falar sobre a periodização da história, mas vai dar para fazer aqui porque é só uma questão didática. Aproveitando, inclusive, esse vídeo, a Inquisição ela chegou a ter um nome diferente. A Santa Inquisição, né, santa, de não ter nada de santa, né? Ela chegou até
quem era, por exemplo, a doutrina da Congregação da Fé, dirigida pelo Joseph Ratzinger, Papa Bento XVI, nada mais é do que a antiga Inquisição. Claro, não queimava mais. Obviamente, muitos padres que escreveram livros foram proibidos. Apesar que, aí até concordo, a teologia de libertação, por exemplo, da qual não compactuo, não admiro, convivi muito em casa paroquial, com padres, colegas da teologia de libertação, que não é da minha praia, que tem muito marxismo inserido. Nesse ponto eu concordava com o Bento XVI, do marxismo inserido na teologia, no cristianismo. Isso não é azeite e água. A teologia da libertação é um engodo, nada mais é acobertando o comunismo. Frei Beto, de Frei não tem nada, Leonardo Boff, que foi excomungado da igreja, aliás, ele saiu da igreja porque ele ia ser excomungado, casou com uma ex-freira, Clóvis Boff, o irmão dele, Dom Félix do Araguaia, Gutierrez do Peru. Se eu fosse citar aqui vários, esses padres não estão realmente sendo cristãos, estão pregando um marxismo, um comunismo acobertado pela teologia da libertação. Graças a Deus, arrefeceu bastante. Tudo linha do Foro de São Paulo, pela esquerda. Então isso, graças a Deus, pelo menos o Joseph Ratzinger, que veio a ser nosso Papa, Bento XVI, ele deu duro e proibiu. O Papa João Paulo II foi outro que lutou contra o comunismo. Graças a Deus, a igreja conseguiu se libertar desse câncer no seio dela, que é a teologia de libertação, que ainda tem uns resquícios. Conheço muitos padres aqui na minha cidade, São Leopoldo, que eu conheço muito bem, que são mais petistas, mais esquerdistas do que cristãos. Eu não quero fazer meus vídeos dentro de uma viés política, mas não dá para misturar política partidária esquerdista com o cristianismo. O cristianismo é lindo, é maravilhoso, é divino. Nós não podemos permitir isso. Tá? Aliás, aproveitando também, comprei esse catecismo num brick, o Papa João 23, capa dura, dourado aqui, lindo, lindo, lindo. Tem até o ex-dono aqui, não sei se já foi para casa do pai. Tá? Ele, Rogério Valdo Coelho, Rio, 20 de novembro de 72, R$40 custou esse livrinho num brick, que é um catecismo da igreja. A igreja é santa e pecadora, obviamente, mas ela não pode fazer política. Eu achava inadmissível ver padres no altar com símbolos esquerdistas na lapela, na batina, tênis sujo. O altar é lindo, é cheiroso, é divino. Então, não deu certo. E graças a Deus, esse Papa Leão XIV não é simpatizante da teologia de libertação. Mas o meu propósito hoje é sobre a questão pedagógica dos períodos da história. A história antiga, a história medieval, a história moderna e a história contemporânea. A história antiga, ela surge há 4.000 anos antes de Cristo, história das primeiras civilizações, e vai até 476, com a queda de Roma, tomada por Odoacro, e começa aí o período de 476 até 1453, a tomada dos turcos otomanos, começa o período medieval, e de 1453 até 1789, o período da história moderna, a Revolução Francesa, e a partir de 1789 até os dias de hoje, os nossos dias, nós comumente chamamos de história contemporânea. Ponto. Eu já iria um pouquinho mais além. Eu poderia dizer que há uma nova era, que é a história espacial, a história da guerra nas estrelas, das descobertas
de outras galáxias. Vocês imaginam que até 1930 do século passado, nós nem conhecíamos a nossa própria a nossa própria galáxia, e muito menos a Andrômeda, nossa vizinha, e só conhecíamos 4 planetas. Então, como se desenvolveu a astronomia, tanto que lá em Roma existe um dos maiores laboratórios de astronomia, com grandes astrofísicos, padres da ordem jesuítica. Na própria universidade onde eu me graduei em História e outras ciências humanas e após, existe um departamento de astronomia. Eu gosto muito dessa área, tenho meu telescópio Isaac Newton, né? Newtoniano, e tinha um Galileu Galilei, que eu acabei dando de presente. Eu acho que nós temos que entender que o mundo, Deus nos deu a inteligência para buscarmos mais conhecimento. Então não podemos condenar como Galileu Galilei, Giordano Bruno, que foi queimado pela Inquisição, Kepler, Copérnico. Apesar que Copérnico, a teoria de Copérnico estava atrasada, aí Kepler, que conseguiu desenvolver mais, até que caiu nas mãos do grande astrofísico Isaac Newton, né? E aí veio, no século passado, no século XX, Albert Einstein, Stephen Hawking, e Carl Sagan, etc. Então, o mundo está se desenvolvendo cada vez mais porque Deus nos deu essa inteligência. E esses períodos que eu comentei aqui da história é apenas para questão didática. Mas o que existiu antes dos 4.000 anos? Aí nós temos homens pré-históricos, que é uma outra temática para nós conversarmos, tá ok? Hoje só fica esta explicação para entendermos que, para explicar história, temos que ter tempo e espaço, periodização. Abraço, queridos, e que Deus nos abençoe, e até o próximo vídeo.